Quando se trata de segurança residencial, você pode facilmente começar a cometer erros e gastar dinheiro à toa. Se você não entendeu o que é a defesa residencial na raiz do problema, você vai cometer erros. Então hoje eu estou aqui para trazer para você a nossa realidade e explicar também como muita gente tem se equivocado a respeito da própria proteção. Se você não nos conhece, nós somos o canal Sobrevivencialismo, eu sou o Júlio e aqui nós temos um objetivo muito amplo. Nós estamos no nosso rancho e nós queremos construir uma comunidade parcialmente autossuficiente de sobrevivencialistas. Caras que estão se preparando ativamente, pensando, criando estratégias para superar situações de dificuldade, seja uma crise econômica, uma crise econômica, financeira, social, política. Nós estamos aqui plantando, preparando o ambiente, construindo uma série de recursos para a gente lidar com isso. Só que tudo isso daqui depende de um aspecto importante, que é como a gente protege o local. Então, atrás de mim, por exemplo, está a nossa oficina. A nossa oficina hoje tem sido o foco principal de onde a gente mostra essa evolução de tudo que está acontecendo, que é a nossa série do Rancho SV. E lá nós mostramos a instalação de todo esse sistema, né? Não só dessa porta, como veja só, de toda a nossa parte interna. Nós temos uma série de insumos aqui dentro, temos grades reforçadas, janelas reforçadas, mas pelo visto tem muita gente confusa. E eu fiquei pensando, cara, eu preciso conversar com vocês para mandar a real, para juntos entendermos o que é defesa e como você faz uma defesa inteligente e não o sonho do castelo impenetrável. O vídeo de hoje é um oferecimento da Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer para você uma variedade incrível de metais e joias preciosas. Em um momento de instabilidade financeira como vivemos e a perda do valor do seu dinheiro ficando cada vez maior, buscar formas de reservar o seu patrimônio é extremamente importante. Quando olhamos para a história humana, vemos que a melhor forma de fazer isso são com metais preciosos. Mas, se você pensou que guardar prata e ouro são coisas inalcançáveis, a Morgantes Metais pode mostrar o contrário para você. Com lâminas de prata que começam em apenas 1 grama de peso, com certeza você achará a quantidade que você precisa e que cabe dentro do seu orçamento. Se você não pretende não só reservar valor, como também presentear a si mesmo ou alguém que você gosta, a Morgantes Metais também possui joias diferenciadas e de estilo clássico para você. Com combinações de pedras e metais muito bonitos, uma joia Morgantes é a certeza de impressionar com o presente. Além disso, eles também oferecem serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados, aumentando ainda mais a gama de benefícios que você pode ter. Confira agora o site morgantesmetais.com ou clique no primeiro link na descrição para conhecer a marca e todos os seus produtos. O principal aspecto quando a gente está pensando em defesa, seja residencial, seja rural, seja o que for, é entender que ela está diretamente atrelada à localização. O nível de defesa que você aplica na sua propriedade é diretamente ligada ao índice de violência onde você está. Então, veja, a regra básica é: a sua defesa só é tão forte quanto a ameaça que você enfrenta. Mais do que isso, talvez seja exagero, talvez seja gasto de dinheiro desnecessário. Então, quando eu falo de localização, entenda o seguinte: se você mora na capital do Brasil, se você mora numa megalópole como São Paulo, em um bairro complicado, você tem diferentes formas de enfrentar a potencial criminalidade. Eu e os meus amigos moramos no interior de Santa Catarina, onde o índice de violência é mais baixo. E naturalmente, o nosso nível de prontidão de defesa vai acompanhar o índice de criminalidade. Então veja, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que você não pode construir a fortaleza impenetrável. Por que eu estou dizendo isso? Quando você chega numa cidade ou quando você decide construir a sua casa e começar a pensar em fortificação, o primeiro passo é você ir atrás de informações. Lembre-se, é a inteligência que vence a guerra, não é o combate. Isso significa que você tem que ir na delegacia local e perguntar se está havendo assaltos de residências, que tipos de assaltos acontecem, se existem quadrilhas ou se são só ladrões de oportunidade. Tudo isso vai definir o nível de seriedade da tua preparação. Porque, como eu disse, de que adianta você criar um bunker de concreto armado num lugar onde nunca houve nenhum tipo de assalto, por exemplo? Ou pior, né? Você criar uma gradezinha de alumínio furreca num lugar onde já é sabido que quando você sai de casa o cara entra. Então, localização é a primeira etapa. Veja onde você está, colete inteligência sobre a localidade onde você está e aí sim defina a próxima etapa. Uma vez que você coletou todos os dados necessários, agora é hora de planejar. E eu vou utilizar o nosso exemplo aqui, certo? O nosso exemplo aqui é o seguinte: nós moramos em uma região
uma região rural, certo? De uma cidade pequena, de menos de 15 mil habitantes, no estado de Santa Catarina. Existem relatos de roubos? Existem, mas são muito escassos. Eles não são uma constância por aqui. Então qual é a nossa estratégia? Mais do que pessoas normais, nós somos sim um pouquinho exagerados. Então o que a gente faz? Se o índice de violência está aqui, eu não vou colocar o meu nível de defesa aqui. Eu vou colocar ele aqui, um pouquinho acima. Então o que significa? Uma janela de madeira sólida bastaria? Provavelmente. Mas eu quero colocar uma grade também. Por quê? Porque assim eu ganho um pouco mais de tempo. Agora falamos de um conceito que vale a pena ser entendido. Gente, não existe castelo impenetrável. Se você estiver no bunker mais seguro do mundo, mas o teu inimigo tem toda a vida dele para furar a porta, ele vai furar a porta. Eventualmente ele vai entrar. Isso significa que o conceito de defesa de castelo, ele não funciona. Porque se você ficar trancado dentro de um castelo, eventualmente o inimigo ganha de você, porque ele tem o mundo inteiro à volta dele para pegar ferramentas, para tomar tempo, para fazer um cerco, e você tem só o interior do seu castelo. Então, defesas impenetráveis nunca existiram e nunca existirão. Defesa está correlacionada a tempo de invasão. Isso significa que quando eu olho para um sistema como esse, eu não olho como, aqui ninguém nunca vai entrar. Não. O que eu vejo aqui é que eu tenho provavelmente entre 15 e 30 minutos de tempo de resposta. Agora nós vamos entrar em um ponto importante. Vamos entender a diferença entre defesa ativa e defesa passiva. Para exemplificar esse conceito, eu tenho atrás de mim a nossa base container. Isso aqui não é fácil de abrir. Nós temos travas dos mais variados tipos, temos sistemas de alarme, é uma pequena fortaleza móvel. Mas tem um problema, ela não faz nada contra o atacante. O que significa isso? Ela é uma defesa passiva, assim como as grades que você viu, assim como a porta que você viu. Todas essas defesas só têm um único objetivo: impedir que o invasor entre com velocidade no interior. Então, se o cara chegar aqui com um martelo, ele vai demorar um bom tempo. Se ele chegar com uma esmerilhadeira, eventualmente ele vai entrar. Talvez ele demore 2, 3 horas, mas ele vai entrar. Por quê? Porque o container, ele não vai bater no assaltante. Ele não vai atacar o assaltante de maneira direta. Então aí entra um erro terrível que muita gente faz em relação à defesa. Meus amigos, se defesa é igual a ganho de tempo, isso significa que você está ganhando tempo para quê? Para você reagir. E quando se trata de reagir, veja, aqui nós entramos num terreno nebuloso, né? Mas olha só, reagir pode ser o tempo da polícia chegar na tua casa. Se você é uma pessoa que não gosta de obter a responsabilidade para defender a sua própria vida e confia no serviço da polícia, o que eu acho um terrível erro, mas tudo bem, você tem o seu direito, você precisa de um sistema de defesa que esteja condizente com o tempo que a polícia vai demorar para chegar na tua casa. Como é que você sabe? Você vai ter que colher relatos dos seus vizinhos e entender quem já ligou para a polícia e quanto tempo demorou. Ou seja, se tem um bandido tentando arrombar a tua porta e você não tem armas, você não quer se defender e depende da polícia, o que você vai precisar é que as defesas da sua porta durem tempo suficiente para a viatura parar na frente da tua casa, certo? Agora, se você tem uma defesa ativa e vive uma realidade diferente, onde até mesmo, vamos aqui criar um cenário hipotético onde a lei e a ordem param de funcionar e você está num cenário de crise, você precisa de uma defesa ativa. E a defesa ativa serve para neutralizar o invasor. Entende? Então olha só a lógica que eu estou aplicando aqui. Muita gente falou lá nos comentários, né? Ah, mas essa é essa oficina. Se o cara vem com uma esmerilhadeira, mas se ele vir aqui e cortar essa porta, mas se... Tá, mas ele vai ter um desafio. Ele pode arrombar essa porta. Mas será que ele arromba essa porta tão bem levando tiro? Provavelmente não. Entende? Então o erro está em separar a defesa ativa da defesa passiva. Você só vai estar verdadeiramente protegido quando você soma os dois. A defesa passiva te ganha tempo para você se preparar, coletar informações da situação e reagir de acordo. Por isso que eu digo que pira de fortificação não funciona. Se o seu sonho é construir um bunker fortificado para entrar dentro dele, trancar a porta e esquecer do mundo, ele vira um túmulo. Ele vai ser a sua sepultura. Porque, de certa forma, trancar-se dentro de um cômodo é ficar completamente alheio a quem está te atacando, quantas pessoas são, quais ferramentas eles têm e qual é a intenção que eles possuem.
Não é à toa que em zonas de combate o que mais funciona é flanqueamento. Ou seja, eu distraio os inimigos lutando aqui, eu dou a volta e pego eles por trás. Veja, defesa envolve sempre reação. Então, por fim, senhoras e senhores, a minha exposição aqui é essa. Cuidado para você não gastar dinheiro desnecessário pensando em técnicas incríveis para manter os assaltantes, os invasores fora da sua casa. É importante pensar em fortificação, a gente pensa nisso, né? Ah, mas Júlio, mas o cara pode cortar aqui, ele pode arrancar esse pino. Tá, mas se ele demorar tempo suficiente eu chego. Em menos de 3 minutos eu estou aqui. Então a questão é, ele só tem 3 minutos para passar por toda a defesa. A mesma regra tem que ser aplicada na tua casa. Cuidado com oferecimentos de empresas que têm interesse em te fornecer produtos milagrosos que vão te proteger. Meu amigo, vou te contar uma novidade, tá? Sabe quem que é responsável pela sua vida? Não é a polícia, né? É você. Se alguém agora entra na tua casa e fala, eu vou te matar, você tem que ter habilidades, equipamento e experiência para confrontar o inimigo e neutralizá-lo. É só assim que as coisas funcionam. A gente pode criar um discurso politicamente correto aqui o tempo todo. E eu não tenho nada contra as forças de segurança. Mas cuidado quando você terceiriza a responsabilidade de proteger você e a sua família para pessoas que você não conhece. Para pessoas que você nem tem a menor ideia de se de fato são competentes, se têm interesse de proteger. Você é responsável pelo seu destino. E é somente incorporando o conceito correto de defesa que você vai ter chances de sobreviver se um dia você passar pelo pesadelo de enfrentar uma situação violenta, certo? Então, eu espero que eu tenha respondido tanto as dúvidas dos inscritos a respeito da potencial robustez do nosso sistema, como também dos não inscritos sobre o que é uma defesa. E se você quer saber mais sobre sobrevivencialismo, você pode aprender aqui nesse canal, compartilha com amigos que precisam acordar para a vida e entender que o mundo não é mais, bom, talvez ele nunca tenha sido, né? Um mar de rosas, né? Então se você quiser entender como as coisas funcionam na prática, é aqui a gente mostra a realidade, não tem migué, a gente mostra acertos e erros, fique à vontade para se inscrever. E se você quiser conhecer mais sobre o assunto, a gente tem uma plataforma, um streaming dedicado de preparação para sobrevivencialistas, onde a gente reúne vários especialistas do Brasil inteiro para falar sobre preparação das mais variadas técnicas com níveis de profundidade que você não vai ver no YouTube, eu tenho certeza absoluta, porque se estivesse no YouTube, o YouTube tinha deletado os vídeos. É esse o nível que eu estou dizendo. Então, fique à vontade para conferir aqui no link na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.